Olá, meus amigos e meus irmãos do canal Retorno da Glória, paz e graça a cada um de vocês e também aos seus familiares da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e também que o Espírito Santo nos seja concedido em toda a sua plenitude para a nossa santificação e também para nos dar poder para fazer a obra que nos foi concedida. Amém? E meus queridos amigos, se vocês desejarem, deixem nos comentários do vídeo seus pedidos de oração, porque eu e também outros irmãos estaremos orando por cada um deles, ok? E meus irmãos, hoje eu quero começar a nossa meditação com um texto que ele está lá no livro de Salmos, no capítulo 97, no versículo 10, e ele diz assim: Vós que amais ao Senhor, aborrecei o mal. Ele guarda a alma dos seus santos. Ele os livra das mãos dos ímpios. Bom, sem dúvidas, o nosso Senhor em breve virá, e como servos do Deus Altíssimo, e que amamos, e que também amamos a sua vinda, então nós devemos aborrecer, ou seja, meus amigos, devemos detestar o mal em todas as suas formas do pecado, que é a transgressão da lei, e ao mesmo tempo nós devemos ter um amor inexplicável e profundo por cada um dos pecadores. E fazer isso realmente não é nada fácil, porque a impiedade, a rebelião, a violência e o crime que estão aí espalhados por todo o mundo, eles estão associados aos pecadores que os praticam. E, meus amigos, semelhantemente ao tempo da escravidão do povo de Deus no Egito, em que os clamores daqueles que sofriam e eram oprimidos ali subiam a Deus pedindo justiça, hoje também os clamores dos oprimidos sobem a Deus com o seu pedido de justiça. Contudo, semelhante aos tiranos egípcios, os pecadores, na sua grande maioria, eles não se compadecem do próximo, nem têm seus corações amolecidos ao verem o tamanho da paciência, da bondade de Deus, mas pelo contrário, tal como os egípcios, os ímpios estão se fortalecendo dia após dia na sua obstinada rebelião contra Deus e contra a sua santa lei. E na verdade, hoje vivemos uma realidade ainda pior do que aquela do Antigo Egito, porque ali Faraó e também os egípcios abertamente desconsideravam a Deus, mas hoje muitos levantam a bandeira do cristianismo, enquanto, ao mesmo tempo, eles lançam a verdade de Deus por terra e pisam nela. E dessa forma, amigos, muitos que estão cometendo as maiores impiedades hoje em dia não são os abertos ateus, mas são aqueles que recebem o nome de cristãos e até mesmo aqueles que possuem o título de povo remanescente da profecia. E, como diz o Espírito de Profecia, o tempo em que vivemos é de assinalada depravação, é desprezada a restrição religiosa e os homens rejeitam a lei de Deus como indigna de atenção. Essa santa lei é sujeita a um desdém nunca visto. Isso está lá na meditação nos lugares celestiais, na página 362. Meus irmãos, nós fomos chamados por Deus para restaurarmos as brechas que foram feitas no conjunto de verdades que os cristãos um dia defenderam. Contudo, por vários e vários motivos individuais e também coletivos, a igreja como um corpo e também cada um dos membros dela individualmente, em vez de exaltar a lei de Deus e buscar viver de forma irrepreensível diante do Altíssimo, para que o mundo veja as nossas boas obras e glorifique o nosso Pai que está no céu. Em vez disso, temos também, através das nossas ações e até mesmo através das nossas pregações, diminuído a importância da santa lei de Deus e inconscientemente nós estamos trabalhando para anulá-la em vez de estarmos trabalhando para apresentar ela ao mundo como sendo a norma do julgamento de Deus nesse grande conflito. E meus amigos, o povo remanescente de Deus tem falhado e tem pecado semelhante ao antigo Israel, mas assim como Deus foi paciente para com os hebreus no passado, hoje, como diz o Espírito de Profecia em Lugares Celestiais, na página 362,
um momento de demora nos foi graciosamente concedido por Deus. Vejam, meus irmãos, Deus está sendo longânimo para com vocês e também para comigo, e nesse período de misericordioso acréscimo que Ele está dando a você e a mim, todas as nossas faculdades e as nossas habilidades que nos foram concedidas pelo céu, elas devem ser usadas em favor da nossa santificação e também para fazer a obra que Deus designou para cada um de nós, em favor daqueles que estão perecendo na ignorância com relação à verdade para esses dias. E amigos, a cada dia que passa, tanto aqui no Brasil como em outros países, está ficando mais e mais difícil de pregar a verdade. E tanto a mídia como os governos estão fazendo várias sanções contra a verdade bíblica e nós sabemos que isso só vai piorar daqui para frente. Portanto, agora, nesse tempo que ainda temos oportunidade de nos utilizarmos das redes sociais e de fazermos o trabalho missionário sem tantos empecilhos, façamos então soar em todas as partes do mundo a advertência das 3 mensagens angelicais, porque o Senhor nos disse claramente que é justamente quando este evangelho do reino for pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. E como diz o Espírito de profecia, a verdade tem de ser proclamada nos recantos escuros da terra. Os obstáculos têm de ser enfrentados e transportados. Uma grande obra deve ser feita e esta obra é confiada aos que conhecem a verdade para este tempo. Você está lá no periódico A Sentinela do Sul, de 7 de janeiro de 1908. Bom, meus amigos, esse não é um momento para ficarmos envergonhados da nossa fé e das nossas crenças, mas justamente nesse tempo em que o mundo e o professo mundo cristão tem pisado a lei de Deus, devemos então nos apoderar do braço da nossa força, ou seja, devemos nos apoderar da força de Deus e, semelhante ao rei Davi, a nossa oração hoje deve ser: já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrantado a tua lei. Salmo 119, versículo 126. Amigos, todos os dias eu tenho estado aqui com vocês para tentar trazer palavras que realmente ajudem meus irmãos a compreenderem que verdadeiramente chegou a hora de tomarmos uma posição definitiva, de vivermos a verdade que Deus nos deu. E, semelhante ao tempo do profeta Joel, meus irmãos, hoje não é tempo de carnaval fora e dentro da igreja. Hoje não é tempo de minimizarmos a obrigatoriedade do cumprimento da lei de Deus. Mas hoje é tempo dos servos do Altíssimo chorarem entre o alpendre e o altar, clamando: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio. Hoje é tempo de nos prepararmos. Hoje é tempo de erguermos a palavra de Deus e darmos um claro testemunho ao mundo do que é a verdade bíblica. Hoje é tempo de fazermos uma completa e também definitiva diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. E por isso, não devemos baixar a nossa norma para não sermos chamados de seita ou de fariseus, mas semelhantes a João Batista. Devemos apresentar da forma mais clara possível o que a Bíblia considera como pecado e devemos dar a advertência dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Bom, meus irmãos, nós vamos ficando por aqui. E se vocês desejam diariamente receber lá no WhatsApp uma oração pelo batismo do Espírito Santo, então eu vou deixar o link do nosso grupo aqui na descrição do vídeo, ok? Então, um grande abraço a todos vocês e até a próxima.